Ok, começando então mais uma edição do nosso podcast Arandu. E hoje para falar com uma pessoa especial que já está modificando algumas coisas ali no nosso legislativo iguaçuense. E eu venho cumprimentar, antes de mais nada, os companheiros aqui, Regiane, Joel de Lima e o nosso entrevistado de hoje, vereador, presidente da Câmara, João Morales. É um prazer demais recebê-lo aqui no nosso podcast Arandu, vereador. Bom dia a todos, satisfação muito grande estar aqui hoje. É um desafio, que a gente tem aí pela frente, porém eu acredito que é uma união de forças. O presidente é uma peça fundamental, porém ele precisa ter todas as ferramentas aí à disposição, e uma delas é esse podcast Arandu aqui também, para que a gente possa entrar em debates, em situações assim que a gente possa contribuir com a sociedade iguaçuense. Então estamos abertos aí ao debate, à conversa, para melhor entendimento aí de algumas situações. Perfeito, João. Exatamente essa é a proposta do Arandu, e ele nasceu exatamente dessa percepção, que a sociedade tem que participar mais, tem que conversar mais, tem que ser informada melhor, tem que entender melhor do funcionamento da política de uma forma geral, de políticas específicas, mas principalmente das instituições. E a Câmara Municipal é a principal instituição, no meu entendimento, porque exatamente representa a sociedade, o espaço onde se fala em nome da sociedade, no interesse da sociedade. E às vezes a comunidade não acompanha adequadamente, e essa é uma questão que nós vamos conversar na frente. Eu já vou dar uma provocada, às vezes até por não ter mesmo a oportunidade de acompanhar. Então, já pontuando aqui, o horário de funcionamento da Câmara, como que é? O cidadão trabalha, como que ele vai exercer o seu papel, ou de repente até tem interesse, como que ele vai acompanhar um debate da Câmara, saber o que está na pauta, o que não está. Então, questões como essa. Mas antes disso, nós queremos saber do João. Quem é o João? Da onde vem o João? Como que o João chega à presidência da Câmara Municipal? Para que a população, antes de mais nada, saiba quem está nesse momento com o bastão aí, com a missão de conduzir esse órgão tão importante. Exatamente. Bom, o João Morales hoje é um homem de 30 passei dos 30 faz dias, 43 anos. 33, então. A gente pode combinar. A idade mental, vamos lá. Vamos lá, 43 anos, pai de família, tem 3 filhos, sou nascido em Foz do Iguaçu, iguaçuense nato. Opa! Gente, nasci de família de bastante irmãos, eu sou o 7º filho da família, caçula, família, assim, tradicional paraguaia, por estar na fronteira aqui, pai e mãe paraguaios, assim, bastante humilde família, aprendemos a trabalhar desde cedo, desde 11, 12 anos já começamos a trabalhar, e daí também tem um longo trabalho dentro da comunidade católica. Desde os 14 anos nós temos um envolvimento muito forte dentro da comunidade. Então, assim, como catequista, grupo de jovens, coordenador de grupo de jovens, ministro auxiliar da comunidade. Então, assim, bastante empenhado nessa situação. Fui candidato a vereador e profissional da área do comércio exterior também, gente. Desde 96 nós estamos na área do transporte e do comércio exterior, despachante aduaneiro. Então, assim, tem empresa própria, e hoje não estou na atividade devido ao exercício da vereança. Então, assim, mas já fui diretor também de planejamento da Secretaria de Esportes, onde a gente pôde atuar também firmemente, trazer respostas positivas para a comunidade, enfim. E hoje estou no 2º ano de mandato de vereador, depois de 3 tentativas, a terceira deu certo. Nós fomos eleitos aí com 1.362 votos pelo Partido Democratas na ocasião, hoje União Brasil, e sempre prezo por aquilo que eu tenho de princípio. A humanidade sempre, independente daquilo que apontam, acusam ou queiram tentar prejudicar, eu não ligo, eu ligo para aquilo que eu faço, e não aquilo que fazem para mim. Então, assim, eu busco sempre focar naquilo que eu tenho de trabalhar, daquilo que eu tenho de compromisso com a sociedade. E é isso que me fez hoje ser presidente da Câmara. Nunca entrei em conflito, nunca entrei em confusão por questões pessoais. Todas as minhas
críticas, todas as minhas provocações foram no coletivo. Então isso me fez hoje, né, ter essa oportunidade de ser o presidente da Câmara, né, uma construção que a gente faz, e estamos à disposição aí, gente, para bater um bom papo, né, uma boa conversa. E aquilo que eu não tiver ciência, eu vou ser bem franco, falar, olha, isso eu não tenho ciência, mas eu vou descobrir, né? E depois a gente pode voltar a falar do tema. Mas assim, eu não tenho medo de nada, né? O único medo que eu tenho é de cometer algum equívoco pessoal, mas de errar, assim, não tem. Vereador, eu estou recebendo aqui algumas informações privilegiadas. Né? Opa! O senhor foi vendedor de pizza e de chipa? Ou seja, dentro desse contexto aí de começar a trabalhar muito cedo, que eu acho que é fantástico, né? Eu acho que toda criança, entre aspas, né, tem as suas... Né? Mas eu acho que tinha que ter uma responsabilidade maior, no sentido de... Tem a parte da criança, óbvio, mas tinha que impor alguma coisa a mais, uma atividade a mais, porque hoje em dia o negócio tá complicado, né? Olha, fui vendedor de chipa, pizza, empanada, tapioca, lanche, enfim. Mas eu comecei aos 13 anos vendendo... vendedor ambulante na Vila Portes ali, né? Comecei aos 12 empacotador, aqueles empacotador de época de final de ano, de Natal, de Páscoa, numa doceria que tinha no Jardim Jupira ali, Doces Fênix. Daí depois eu pedi um presente para minha mãe, aos 13 anos, que era uma caixinha de isopor para poder começar a trabalhar, né, e ter um dinheirinho, nem que seja para comer o doce ali na esquina, né, no barzinho. Então, assim, eu vejo que é salutar, né, a criança não ser explorada, mas ela tem que aprender as suas responsabilidades, aprender que o dinheiro é algo importante na vida, né, algo que não brota do bolso do pai, né, que o pai tem que suar, o pai tem que fazer o seu esforço para que isso aconteça. Eu acredito que de alguma forma, né, ela pelo menos em questão de informação hoje, que está muito difícil, né, a lei, né, não permite, né, e nós estamos aqui para cumprir a lei, embora a gente saiba que muitas vezes, na realidade, a lei ela enfraquece, né, porque eu acredito que o impulso da vontade, do desejo, está ali entre os 13, 14, 15 anos, não aos 16, porque aos 16 anos já existiu uma acomodação, existiu aquela vontade, mas já passou, daí o pai só deixa estudar, e daí quando é hora do menino, da moça, buscar algum recurso, ela já não está com aquele mesmo ânimo, né? Então, assim, não construiu isso. Então, isso é uma questão que, de repente, poderia ser revista de uma forma de que não... como a gente sabe, como a gente sabe que essa lei veio devido à exploração do trabalho infantil, do infanto-juvenil, né? Por isso que existiu a lei, porém ela era benéfica em algumas situações, porque ela não me fez mal em momento algum. Eu trabalho desde os 13 anos, né? E hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, justamente porque eu aprendi desde cedo que a gente tem que correr atrás dos recursos e lutar por aquilo que a gente quer. Claro que a gente tem histórias e histórias, claro, né? hein? Claro que isso também pode contribuir, como pode também prejudicar. Sim. Por exemplo, se pegar uma menina que vai ser babá desde pequena, às vezes deixa de estudar, de se empenhar em outras coisas, e acaba se tornando alguém responsável pelo... Exatamente. Então tem que ter sua medida, o equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. Mas eu entendo que vocês falam, às vezes meu filho também chega e fala, eu quero fazer... deixa eu fazer alguma coisa, eu queria ganhar um dinheirinho aqui, coisa e tal. Começa ali, né? Às vezes com uns 9, 10 anos, aquela vontade de também produzir alguma coisa. E acho que é trabalhos mais relacionados a isso, né? Mas esse é estímulo, coisa, né? Já tem vontade de fazer alguma coisa, já é um começo, né? Isso. Mas o que o João coloca é o seguinte, não deixar passar essa vontade, né? Claro. Porque quando libera para ele, já não quer mais. Educacional, que a gente consiga fazer com que eles trabalhem essa questão também. Porque às vezes a gente fala, parece empreendedorismo, aquela questão mais de escola particular. E lá na pública, né? O que a gente fala sobre empreendedorismo? Parece que quem pode empreender é a criança lá das escolas particulares, né? Se a gente pensar nessa... Mas antes disso, eu queria dar bom dia, né? Porque eu não consegui dar bom dia. Estou retornando agora e ele, inclusive, gostaria de desejar um feliz 2023 para nós todos, todas e todos que estão nos escutando e vocês. Obrigada pela acolhida, Luciano.
E obrigada pela sua presença hoje, João. É bom escutar você, assim, conhecer da tua história. Eu sempre falo, eles gostam de falar aqui das políticas e tudo, e eu sempre comento que eu preciso entender um pouquinho da história daquela pessoa que veio aqui, né? Que isso mostra, assim, todo o seu caminhar aquilo que lá atrás você viveu vai importar nas suas decisões, né? Então, você tem toda uma história ali com a sua comunidade, que você foi um líder comunitário desde muito tempo, né? Até a sua assessora nos contou ali que você foi catequista dela e tudo, né? Então, isso E o que eu queria perguntar, já começo querendo também fazer uma pergunta. Infelizmente, a política é vista como a maioria vai dizer assim que todo político é igual, é aquela sujeirada de sempre, é aquela imoralidade. O que você acha que para você política representa? E se isso a gente conseguiria ver de uma outra forma? Para mim, a política representa responsabilidade social. Você tem extremamente responsabilidade pelo social, por aquilo que acontece, né, na cidade hoje. É responsabilidade do político. Porém, não é de um político, é de todos os políticos. O que eu vejo, assim, existe essa questão que você falou, que a visão às vezes é diferente, porém, eu só posso, de uma forma, resgatar isso, através do exemplo, através da forma que eu conduzo. Então, eu não entro em disputas e picuinhas. Eu entro em discussões grandes, em discussões relevantes. Então, assim, é o formato que eu estou conduzindo, é a forma que eu vou conduzir a Câmara de Vereadores, não entrando nessas questões pessoais. Eu acredito que cada político, ao dar o nome, né, e coloca-se à disposição, ele sabe que ele está entrando em uma batalha. E essa batalha, muitas vezes, é perseguição, assim como já colocaram o meu nome em várias situações. Então, assim, cada político ele vai ter que saber absorver de alguma forma. Absorver, lutar, né, tentar sentar, conversar. Então, assim, porém, não é responsabilidade minha absorver essas disputas. A minha responsabilidade é absorver as questões e pautas relevantes, importantes para a comunidade. Então, eu vejo, assim, respondendo a tua pergunta, existe possibilidade, sim, de fazer uma política diferente, né, através do exemplo. O meu exemplo está sendo esse, né? Pode ir lá na Câmara de Vereadores, você vai perceber que perto, né, já existiu uma grande diferença hoje, né, inclusive desde os funcionários da limpeza, desde dos diretores, né, nós temos um trânsito muito bacana, porque a gente olha muito para a humanidade, muito para a questão, assim, de tentar, né, ser mais próximo possível. E isso vai aumentando, né? Se a gente é assim dentro de casa, fora de casa, isso vai melhorar. Se a gente não é assim dentro de casa, quem dirá fora de casa, como é que a gente vai ser, né? Então, é isso que a gente está trabalhando, né, mostrando para os vereadores que o que importa realmente é aquilo que a gente faz pelo coletivo, né? Infelizmente, hoje a política é do ataque, né? Isso não é de agora, né? Sempre foi, sempre quem está na referência, sempre quem está hoje na vitrine, leva porrada, mas só que a gente tem que aprender a absorver isso. Aprender a absorver, né? Então, para a gente poder seguir o caminho. Então, eu levo muito tranquilamente isso, né, e tento dar o exemplo, né, de como conduzir. Essa é a melhor forma. Temos um desafio nessa linha que a Regiane coloca, e eu também fiz algumas investidas no campo político, estivemos juntos na última campanha, né, nós dois disputando Sim. uma vaga a deputado federal, e o que a gente percebe, João, é que a população cobra dos políticos, né? Mas quando você sai, Regiane, numa campanha, o comportamento da população, o resultado não poderia ser outro, né? De eleger o que a gente vê que está eleito, né? Não vou dar nome, obviamente, mas, por exemplo, tinha uma pessoa, uma liderança de um bairro, né, que nós conversamos, falamos dos projetos, né, e a ideia do político é exatamente trabalhar nos projetos, em benefício da coletividade, né,
E chegou um determinado momento, o cidadão falou assim: Joel, você não vai para lugar nenhum. Inclusive, eu estava esperando que você me dissesse alguma coisa a mais, mas por amor não dá. Ou seja, no interesse do coletivo, trabalhar, né, por amor à sociedade, de você se doar à sociedade, que eu entendo que é o que o político deveria fazer, não dá. Você é muito inocente, né? E realmente na semana seguinte já estava fazendo campanha para um outro candidato, que a gente sabe com uma estrutura muito melhor, de repente até em condições de dar algum retorno, né, para essa liderança. E por isso, daí vem, João, o desafio, né, desse projeto aqui do Arandu, que é exatamente conversar com a população, para que eles entendam que aquelas lideranças de bairro, né, que muitas vezes ele segue, aquele cara está defendendo o interesse próprio. Quando o cara chega lá e apresenta, como regra, obviamente tem as exceções, um candidato que a comunidade ali nunca ouviu falar, o cara já resolveu o lado dele. Já resolveu o lado de uma assessoria, já resolveu o lado, de repente, até mesmo num aporte financeiro, numa contratação imediata, e não vai, nem ele e nem aquele candidato eventualmente eleito, vai voltar ali e se preocupar com aquela população, entende? Então, é por isso, e aí o Arandu vem nisso. Vamos conversar com a população. A população é importante que ela entenda o funcionamento da Câmara, que conheça as pessoas, e quando, num momento, tiver que escolher um representante, conheça aquele cara que foi catequista do seu filho, aquele cara que trabalha ali, que você conhece o pai e a mãe, pegando uma candidatura para vereador, aquele cara que nasceu na cidade, que tem uma história, que você pode ir lá e checar a história dele, entende? Que tem compromisso, que amanhã, quando ele for um vereador, quando ele for um prefeito, que ele for um deputado, você sabe onde é a casa dele, você sabe onde buscar, que você conhece as assessorias dele, que você sabe onde é o gabinete dele. Vamos pegar para deputado federal. Dizem que temos 2, na eventualidade termos aí um terceiro. Onde é o gabinete desses deputados? A gente que é liderança na cidade, você é presidente da Câmara. Se você precisar conversar com um deputado, sai daqui agora, qual o endereço que você vai lá e encontra a assessoria desse deputado, onde é que o deputado de Foz do Iguaçu, que não é um município qualquer, tem ali uma pessoa para atender o presidente da Câmara. Não tem, nenhum deles tem. Entende? E se dizem deputados. Se não atende você, João, se você não tem essa referência, onde que a população vai procurar, de repente... Mas né? Isso que até eu lembrei de uma amiga, Márcia, um beijo para Márcia, ela falou o seguinte para mim, sobre essa questão, a pessoa é líder lá do bairro dela e coisa e tal, começa a levar demandas do bairro, tudo, e de repente, daí vai crescendo de um jeito e depois esquece daquele bairro, né? É o que ela comenta dela, assim, o que adianta a gente ter líder? É até perigoso a gente ter líder comunitário. Então, como que é essa mudança, né? De você ser um líder comunitário e de repente, aí você já está lá na Câmara, o que lá diferencia daquela tua comunidade? É que, na verdade, assim, não existe o abandono da comunidade. O que existe é aumento das demandas, né? Porque a comunidade toda cresceu para você, né? Porque a comunidade não é só uma comunidade, agora é Foz do Iguaçu. Né? Então, o vereador, embora ele tenha um compromisso, né, com aquela realidade que o elegeu, que deu um suporte, mas o vereador é para a demanda de toda a cidade, né, de toda a cidade, que envolve toda a cidade. Então, por isso que às vezes acontece, né, e o que a gente precisa entender e fazer com que o eleitor entenda, né, e o morador, porque o eleitor é no período, é sempre, né, porém, ele confunde muito o período eleitoral, que nós estamos no corpo a corpo, no dia a dia, buscando voto, estando todos os dias ali, aqueles 45 dias constantes, né, aparecendo, mostrando, e eles querem que essa constância continue após a eleição, e isso humanamente é impossível. Uma vez eleito, você tem que trabalhar, né? A natureza do trabalho vai mudar também, né? Exatamente, então a natureza do trabalho muda. Então o que acontece? Eu, por muitas vezes, não por falta de vontade, quem me representa é o assessor.
Eu falo para o assessor, gente, vamos levantar as demandas daquela comunidade, então eles vão lá, fazem um trabalho, enquanto eu estou fazendo o trabalho interno dentro da Câmara, né, que são as reuniões das comissões, que são o atendimento, né, da grande massa, o atendimento do empresário, atendimento, então, assim, dos próprios vereadores. Então, nosso tempo fica limitado, mas não a vontade de fazer uma política para a comunidade. Daí a gente tem que usar de artifícios, de estratégias, de final de semana, né? Você estar mais presente na comunidade, de repente uma tarde você ir lá visitar a comunidade. Então assim, porém, não tem condições humanas de falar assim, não, vou estar todo dia na comunidade, presente das 8 horas da manhã às 18 horas para atender, para escutar. Então muitas vezes a gente escuta, né? A gente chega num lugar e fala assim, agora você está vindo aqui, né? Porém, não é agora que eu estou dando atenção para aquela comunidade. A gente tem vários subterfúgios ali dentro da Câmara de Vereadores, que através de requerimento, de indicações, que nós estamos atendendo aquela comunidade, aquele espaço. A única coisa que está difícil e que a gente começa agora, através dessa nova gestão, é levar informação para todas as comunidades. Então, assim, nós, depois, não sei, acho que o Joel vai querer entrar em algumas questões, mas, porém, já começou um trabalho para que haja essa proximidade com a comunidade, para a comunidade entender o nosso trabalho, entender qual que é o papel do vereador, para que a gente possa, não para que não haja mais cobrança, mas que pelo menos as pessoas, o munícipe, entenda, né, que o trabalho do vereador, ele não é único e simplesmente estar lá no bairro, né? Ele tem um papel e nas festas do bar, né? Viver então, assim, naquele tem uma questão social, né? Mas uma coisa eu acho que é muito importante, vereador, saindo da questão burocrática, né? Ou da questão funcional do trabalho de um vereador. Mas eu acho que é fundamental quem é um presidente, ou quem é um vereador, ou quem é um líder, né, dessa esfera, é a lida com as pessoas. É a parte humana das pessoas, do relacionamento. E eu já fiquei sabendo que o seu tratamento com as pessoas é diferenciado. E isso, para mim, é fundamental. Fundamental. Ou seja, você tratar, como o senhor mesmo falou, a faxineira, ou não sei o quê, enfim, da mesma forma, com respeito, né, diferenciado, isso eu acho de uma grandeza enorme para os resultados no futuro. E eu acho que é isso aí, eu acho que esse exemplo que o senhor comentou lá no início, né, eu sou um exemplo disso, meu papá é o exemplo de casa, é o exemplo, isso eu acho sensacional. Então eu queria lhe parabenizar, porque já me abasteceram dessas informações, e eu acho isso fantástico, de verdade. Obrigado, e isso aí deve-se à senhora Martina Morales, a minha mãe, que ela sempre se preocupa, hoje com 78 anos. A gente mora numa comunidade de irmãos, né? Mora a casa da minha mãe, mais 4 irmãos, todos no mesmo terreno. Então, assim, a gente tem muito esse respeito dentro de casa e ela sempre preza por isso. Aos 78 anos, ela sempre me pergunta, como é que está, meu filho? Tem algum problema lá? O que aconteceu? É a vida dos pais, né? Orientar os filhos sempre. Eu falo para ela sempre, se tranquiliza que a senhora ensinou bem. Realmente uma energia bem boa aqui hoje. Você me parece uma pessoa bastante família, assim, né? Mas não naquela família, não sei o quê, esse sentimento, assim, né? Isso. Tranquila de conversar, né? Igual o nosso Arandu aqui, né? Que é a família Arandu que a gente vem chamando. A gente se trata como família Arandu, né? Então, vai conversa aqui. João, retomando no embalo que você estava, a questão da cobrança que os representantes têm, vereadores, os políticos de uma forma geral, né? E eu acho que é importante, você frisou bem, que a população entenda que no processo eleitoral você vai lá, apresenta suas propostas, você se disponibiliza para a população, uma vez escolhido para representá-los, você tem que representá-los, né? E tem as suas atribuições, tem o seu papel. E você ainda, na presidência da Câmara, para além, né, das atribuições normais do vereador, você tem todo o papel de gestor da Câmara Municipal, que é um dos poderes, né, do município. E se você fizer bem o seu papel, né,
for um bom gestor da Câmara, a Câmara funcionar redondinho, isso é bom para o município. Isso é bom para o município, é bom para todas as comunidades, inclusive aquela que te elegeu, né? E isso, obviamente, se traduz num motivo de orgulho para a comunidade, né? De blindar, presentear o município, né, com um representante, né, que contribui na condução do município. Eu acho que isso que é importante, a gente estar dialogando para que as pessoas entendam, né? Você tem ali as suas atribuições. E, obviamente, a sua assessoria, o seu pessoal está lá conversando, né, com as lideranças, conversando com a população de uma forma geral, recebendo na Câmara, recebendo as instituições. Você, como presidente, ainda tem que dialogar com as instituições, né, de representação mais ampla. Fala então um pouco sobre o papel da Câmara nesse processo da gestão municipal, né, da condução, porque Foz do Iguaçu está complicado ultimamente, né? E ultimamente bastante tempo vem complicado. Tivemos aqui episódios que nos colocaram no cenário nacional, né, de forma negativa, sempre muito difícil. Obviamente que a população quer dar a volta nisso, quer que o município se restabeleça, se reorganize, volte a funcionar adequadamente, exatamente para atender a população nos seus serviços. E a gente está tendo dificuldade, né? As avaliações, de uma forma geral, é que está indo num passo mais lento do que se esperava. Qual é o papel da Câmara nisso? E já fala um pouco da sua visão do momento do município. Sim, eu vejo, né, e embora sejam dois poderes independentes, né, o executivo e o legislativo, eu tenho cobrado muito, né, o executivo a respeito disso, né, da inércia, muitas vezes, em alguns setores do executivo, e que a gente precisa atuar, né? Os vereadores, assim, pelo menos uma boa parte dos vereadores tem atuado, tem cobrado, tem ido atrás, tem buscado, porém a gente percebe que é preciso ter uma energia maior em cima dessas ações. Então, eu começo agora essa leva de conversas com todos os secretários e diretores. Eu tomei esse protagonismo de convidá-los. Tenho todas as demandas dentro da Casa Legislativa, tudo aquilo que é indicado, tudo aquilo que foi respondido. Nós vamos pegar aquelas demandas, dizer o porquê, tentar buscar essas informações, o porquê, se é por falta de efetivo, ou se é por questão de não sei, vamos tentar descobrir a razão, né? Nós imaginamos o que seja a razão, porém, assim, a gente precisa identificar isso a fundo. Então, a gente tem essa iniciativa, né? Alguns vereadores vão acompanhar essas reuniões, né? Todos serão convidados, mas quem não estiver à disposição, a gente respeita, né, a individualidade de cada um. Porém, para além do trabalho das comissões técnicas que a Câmara tem. Exatamente. Isso é fora as comissões técnicas. Isso é um protagonismo que eu digo assim, nós precisamos discutir a cidade. De mesa. De mesa. E, infelizmente não, nós temos o gestor do executivo, porém, o que acontece? Muitas vezes, né, eu não quero culpar ninguém, eu não quero dizer, isso é falha disso, falha daquilo, mas, assim, nós temos um papel fundamental de fiscalizar, né, de acompanhar o trabalho do executivo. Então, nós vamos chamar os responsáveis de cada pasta, né, para dialogar, para debater e mostrar, colocar na mesa tudo aquilo que a gente tem de reclamações daquela pasta. E perguntar para ele qual que será a solução a ser dada por aquela situação, por cada situação de cada pasta. Então, assim, eu vejo que isso é importante, fundamental, né, a gente trazer esse diálogo e tentar buscar uma solução, né, porque quem paga a conta em um debate, muitas vezes, assim, eu digo que é importante a gente levantar as pautas, engrossar a voz muitas vezes, bater no púlpito, isso é importante. Mas o diálogo nada substitui. Então, a gente precisa sentar, dialogar, ver qual que é a demanda, por que não está acontecendo. Eu trago isso do meu trabalho, né? Eu sou despachante aduaneiro e eu despachante aduaneiro é uma competição, gente. Aquele que despacha mais rápido, né, consegue mais clientes. Então, o que nós precisamos hoje no município é despachar rápido.
Nós precisamos ter esse desejo, né, tanto do servidor quanto daquele que está lá, o agente público, de despachar rápido, porque nós não estamos despachando para qualquer um. Todos os pedidos é alguém que contribui, que paga o salário nosso, que faz com que nós tenhamos ali o direito de garantir o sustento da nossa família. Então, a contrapartida seria o quê? O bom atendimento. Então, por que não está acontecendo esse bom atendimento? Isso a gente vai trabalhar, vai levantar, vai sentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E quando a gente perceber, olha, prefeito, esse secretário aqui não dá. Rapa daqui, porque esse cara aqui só está ocupando espaço e não ajuda a comunidade. Eu acho que isso é um papel do vereador, é um papel do fiscal. Olha, a gente precisa trazer o debate, discutir, não levantar, eu acho assim que, repetindo, né, voltando, porque às vezes só o bater não resolve. A gente precisa sentar, às vezes quebrar o ego, né, questão pessoal. Não, olha, por mais que eu não goste do fulano de tal, eu vou ter que sentar com ele porque o meu objetivo maior aqui é o coletivo. Então, pelo coletivo, nós temos que quebrar o nosso ego, como muitas vezes eu já fiz. Né? Pelo coletivo, fui lá, né, falei com quem muitas vezes eu não gostaria de falar, mas pelo coletivo a gente tem que conversar, tem que resolver o problema. Então, essa é uma das questões que a gente pretende fazer, João, e que vai acontecer, né, porque a comunidade ela não pode esperar a boa vontade daquele que está lá, ou nomeado, ou que prestou um concurso e que está lá para fazer o trabalho, né? Então... João, a nossa missão é sempre falar, né, de uma forma que todos possam entender, né? Então, assim, quando você fala gestor do executivo, então você está falando do prefeito, certo? Isso. Essa comissão técnica, o que é a comissão técnica? Quantas comissões técnicas tem? O que ela faz? Existem as comissões, né, que defendem cada pauta. Né? Tem a Comissão de Indústria e Comércio, Assuntos Fronteiriços e Turismo. Tem a Comissão de Meio Ambiente, Obras e Transporte. Tem a Comissão da Saúde, Esporte, Educação. Então, todas essas e os demais assuntos. Então, todas essas comissões são responsáveis por cada tema. Então, isso no legislativo? No legislativo. Então, tá. Então, isso, colocando, então, o gestor do na Casa de Vereadores. Vamos falar mais para isso. Lá na Casa dos Vereadores, que se chama de Legislativo, existem essas comissões. E essas comissões é para discutir as pautas das principais pastas, de todas as pastas do Executivo, que é da Prefeitura. Então, a nossa missão, qual que é? Existiu algum assunto polêmico da saúde, por exemplo, na UPA está com problema no atendimento pediátrico. Né? A comissão de saúde ela é acionada para ir lá no executivo e ver o que está acontecendo de fato. Então, ela é responsável diretamente. O presidente da comissão é responsável diretamente por essa questão. Aconteceu alguma coisa de falta de vaga em CEMEI. É acionada a Comissão de Educação, é a mesma Comissão da Saúde. Tá? E é acionado o mesmo presidente, porque não tem como ter uma comissão, por exemplo, a saúde ter um presidente, a educação ter outro presidente, porque não temos o número de vereadores para tudo isso. Né? Então, assim, a gente precisa dividir essas comissões, juntar essas comissões em uma comissão apenas para poder dar atendimento. As pessoas que participam dessas comissões, elas mudam de tempos em tempos, conforme mais ou menos que nem a entrada do vereador? Diferente da presidência, é anual. Essas comissões se renovam anualmente. Todo final de ano é feita uma nova eleição das comissões e aí muda o presidente. Ou, se estiver fazendo um bom trabalho, assim, os vereadores... É votado pelos vereadores, tá? Os 15 vereadores votam e aí é escolhido o novo presidente. Se estiver fazendo um bom trabalho, permanece. Se não estiver fazendo um bom trabalho, ou se tiver, de repente, alguém também querendo colaborar, porque é uma questão de intenção, né, de cada vereador. Se tem um tato melhor com aquela pasta, ele vai e atende. E o presidente da Câmara, ele se envolve com todas as comissões? O presidente, ele é o presidente de tudo, né? De todas, né? Então, assim,
Porém, eu delego, né? A delegação, não é delegação, é o presidente da comissão que responde, né? E reporta, dependendo das demandas, ao presidente. Então, para a população entender, quando fala que a Câmara tem um papel de fiscalização, essa fiscalização na prática, em tempo real, acontece, né, em cada área do setor público, sim, por essas comissões, que é composta por vereadores, que tem as suas assessorias, tem um pessoal que ajuda tecnicamente na avaliação da execução das políticas em cada área. Exatamente. Certo. Exatamente. É dessa forma. Maravilha. Vamos falar um pouquinho de projetos, vereador. Seus projetos, até porque a gente também quer conhecer um pouquinho mais nesse sentido, em termos de futuro da cidade, em termos de perspectiva. O que o senhor já realizou? Tem perspectiva de realização em termos de projetos? Gerais. Então, hoje, como presidente, vamos falar sobre presidente, já que eu estou aqui na questão de presidente da Câmara. Assim, a nossa vontade hoje é que o trabalho dos vereadores, né, sejam vistos pela comunidade. Então, nós mudamos hoje a nossa diretoria, que existia a diretoria de comunicação. E essa diretoria já deu um novo visual e um novo formato de trabalho também. Então, assim, o projeto é a gente se aproximar da população através das redes sociais, através das entidades que têm interesse em participar junto à Câmara de Vereadores, através lá da empresa que faz todo esse comando. E também a participação direta nas comunidades. Nós vemos agora com a proposta de mudança do regimento interno para que a gente possa levar a sessões ordinárias nas regiões, por região. Uma sessão ordinária por mês em cada região de Foz do Iguaçu. Então, isso é importante justamente por aquela pauta que o Joel levantou, né? A questão de horário, 9 horas da manhã. Muitas vezes tem pautas que é importante para a comunidade não pode participar porque ela trabalha. Então, a proposta é essa. A proposta é a gente começar com uma sessão ordinária por mês, escolher por sorteio uma determinada região, nós temos várias regiões na cidade, e fazer essa sessão ordinária lá. Então, nesse dia, o que vai acontecer? Vai acontecer a sessão ordinária, né, que a gente vai colocar em pauta os projetos. Se tiver algum projeto daquela determinada região, aproveitamos o ensejo, já colocamos em pauta aquele projeto para a população entender o procedimento, como é que funciona. Pós, né, sessão, a permanência dos vereadores e suas assessorias justamente para escutar as demandas daquela região, falar com o morador, escutar o morador, né, ter essa proximidade que muitas vezes só existe em período eleitoral, né? Então, nós precisamos dar essa oportunidade para a população e futuramente, por que não ampliar para 2 sessões? Né? Mas hoje a gente tem que experimentar de uma forma. Então, a proposta é essa, uma vez por mês, à noite, às 19 horas, né? Às 19 horas, a gente dar essa oportunidade aos moradores de Foz do Iguaçu, e aí, conforme vai passando a situação, a gente, de repente, possa ampliar para 2 sessões. Né? E com isso, né, a gente precisa ter a experiência, porque existe um pequeno custo dessa tentativa. Porém, eu acho que não é custo, é investimento, né, no nosso trabalho. Na participação. Né, na participação. Então, a gente está dando uma oportunidade ao morador, uma oportunidade ao munícipe que contribui, que paga o nosso salário, a ter essa possibilidade de ter a gente mais próximo. Então, essa é uma das questões. Outros projetos que a gente pretende trabalhar é a questão da sede própria da Câmara de Vereadores. É algo que a gente precisa. A gente sabe que hoje a nossa casa ela não suporta, não comporta, na verdade, todos os servidores. Nós temos um prédio em anexo que a gente paga um aluguel, tem um aluguel. Eu acredito que o aluguel hoje é algo que machuca muito, é um dinheiro que vai embora e não fica, é algo que a gente poderia estar investindo em outras questões.
e não está sendo investido. Então, nós vamos trabalhar essa questão, estudar para que a gente possa começar e terminar uma sede. Não, de forma alguma, eu vou fazer uma tentativa apenas para falar assim, olha, eu vou começar uma sede. Não, eu vou ver se realmente começamos e temos condições de concluir, né? Para não deixar nenhum... assim, uma expectativa, não. A gente precisa ter o pé no chão, né, para que isso aconteça. O Joel falou uma questão aqui que o repasse, né, é 6% e hoje não é nem 6%. Então, dentro dessa diferença, eu acredito matematicamente que é possível, né? Então, assim, nós vamos trabalhar em cima disso, tentar viabilizar isso quanto antes. Agora, voltando do recesso, né, porque nós estamos ainda em recesso parlamentar, porém o presidente não parou de trabalhar ainda. E voltando do recesso parlamentar, essa discussão vai ser feita, né, junto com os demais vereadores, a mesa, e a gente levantar essa questão. Porque eu vejo que a cidade merece, né, ter Precisa, né, João? Assim como a prefeitura também precisa. E aí eu quero te perguntar, aquele projeto do Centro Cívico, de termos a administração, os principais órgãos da administração, num espaço único, seria fantástico. Que a área já foi doada da União, o município não fez nada, perdeu a área, foi retomada e não fez de nada e perdeu de novo. Como que está isso hoje? Então, o espaço está ali, né, garantido? Está garantido. Agora é dividido com a Unila, né? A Unila pegou uma parte daquele espaço. Porém, o espaço do Centro Cívico está garantido e, como eu falei, né, eu posso ajudar com exemplo. Vai lá e faz. Eu vou buscar fazer a minha parte e, consecutivamente, isso aí vai trazer um reflexo positivo. Tá vendo como cidade. A história faz diferença, né? Ele já falou que ele é despachante, ele despacha mesmo, continua despachando. E agora, falando disso aí também, então, assim, já são os projetos que eu acredito que são de grande relevância. A população, o nosso trabalho do vereador, embora seja o papel fundamental, né, fiscalizar, legislar, mas eu vejo assim que a população espera, né, ter esse contato maior, espera ter essa proximidade maior, porque na cabeça da população é ele que me representa, é ele que fala por mim. Então a população precisa saber o que a gente está falando, nós precisamos saber o que a população quer que a gente fale, né, porque muitas vezes a gente fala, né, porém, o morador lá fala assim, não, mas não era bem isso que eu queria, não. Eu queria outra coisa. Então, assim, a gente precisa... Isso é muito legal, mostrar que a política é isso também, não é? A política não é ruim. Exatamente. Ela é necessária, ela é importante para todos, né? Exatamente. E aí você traz isso, e aí é legal, assim, que vocês não estão esperando que as pessoas ocupem aquele espaço. É vocês indo atrás, né? Isso dá uma mudança do olhar, exatamente, né? Exatamente. É o olhar para... Justamente, porque às vezes não pode estar naquele horário, ir até lá. Eu achei isso fantástico. Eu já recebi várias negativas. Já. Nossa, isso não vai dar certo, isso já tem... Mas toda mudança é assim, né? Já não sei o quê, papá. E eu falo assim, gente, eu sou o presidente hoje. Né? A gente não quer trazer mais despesa para a Câmara. Não é esse o intuito. O intuito é a gente aproximar daqueles que pagam o nosso salário. Você falou investimento, exatamente. Não é gasto, é investimento. E é o que precisa, né? Porque uma crítica que eu venho fazendo já há algum tempo, e não é agora, é exatamente isso, do horário de funcionamento da Câmara. Quando você se refere à Câmara Municipal, como que você a chama? A Casa do Povo. E a Casa do Povo funciona na hora que o povo está correndo atrás do seu sustento. Né? Então, entendo eu que a Casa do Povo deveria... para que seja a Casa do Povo, para que o povo possa estar em casa no seu horário de funcionamento, funcionar num horário adequado. E o horário adequado, como já foi no passado, um passado bem longínquo, funcionar à noite. As sessões eram à noite. E aquela Câmara era cheia. E aproveitando esse gancho, João, agora entrar num assunto mais espinhoso um pouco. Espinhoso não, mais controverso. A Câmara Municipal vem sofrendo já há algum tempo também alguns questionamentos com relação ao número de assessores, né? Então eu me recordo, na legislatura de 96 a 2000, o CEP era vereador e ele entendia que o assessor tem que ser uma pessoa técnica qualificada para ajudá-lo na gestão. Sim.
e, de consequência, ele não indicou nenhum assessor, porque as pessoas que o ajudavam eram pessoas que já tinham outras atividades, né? Então, eu ajudava o CEP na questão mais jurídica, tinha um funcionário da Justiça do Trabalho que ajudava, ou seja, as pessoas que contribuíam com o mandato, que o assessoravam, né, tinham as suas atividades, e ele não indicou. Naquela gestão, tinha sido aprovado, eram 2 assessores, tinha sido aprovado um aumento, e o Ministério Público fez voltar atrás, né? Entrou com uma ação civil pública, coisa e tal, e o aumento não foi aprovado. Tanto é que o pessoal teve que devolver, quem pegou, né, teve que devolver depois. E aí eles compensaram, aumentando o número de assessor para 3. Quando reduziu o número de vereadores de 21 para 15, criaram mais um cargo de assessor. Então, para a população, e não estou entrando no mérito se precisa de 3, 4 ou 10 assessores, mas para a população passa a mensagem de que os assessores, aumenta-se o número de assessores para aproveitar o dinheiro, né? Então, reduziu o número de vereadores, em tese, reduziu o custeio da Câmara, então aproveita esse dinheiro que vai sobrar e aumenta o número de assessores. E também não tem critérios, eu diria, né, para indicação de assessor. E às vezes a gente vê algumas indicações que realmente fica difícil justificar, e o salário do assessor, a remuneração do assessor não é uma remuneração que você encontra aí no mercado, né, comercial, né? Então, e sem nenhum nível de exigência, né? E fora as outras histórias que está na agenda aí todo dia, principalmente na página policial. Isso é ruim para a Câmara, isso é ruim para a imagem. E aí algumas pessoas aproveitam isso e fazem uma campanha contra a Câmara Municipal. E quando vem, por exemplo, a discussão para retomar o número de vereadores a 21, elevar o número de vereadores, no meu entendimento, e já coloco a minha posição pessoal, né, aumentando a representatividade da população, que esse é o papel da Câmara, né, lembrando lá dos primórdios, a democracia era exercida diretamente. Cada cidadão ia lá na Grécia Antiga com uma pedrinha e votava. Uma pedra branca e uma preta. Branca a favor, preta contra. Cada cidadão se manifestava. Na impossibilidade de fazer isso, a nossa Constituição traz, né, que o povo exercerá diretamente, o poder manda o povo que o exercerá diretamente ou mediante, né, representantes eleitos. Então, quanto mais representantes, maior a possibilidade de que essa representação seja mais plural, né? Que você tenha segmentos, que, às vezes minoritários, que possam ter representantes. Então, eu defendo o número maior possível de vereadores, né? E isso aumenta a representação. Só que as pessoas usam a questão do custo, de assessoria, de custo de gabinete, tudo isso, né, como um elemento contrário. E eu digo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive eu, pessoalmente, o Julinho está aqui sentado nos acompanhando junto com a Alana, sua assessora, eu pessoalmente defendo, inclusive, que a vereança, da forma como é exercida, deveria ser uma doação, um serviço voluntário do cidadão para a sua comunidade. Eu tenho essa defesa. Então, o custo da Câmara, operacional da Câmara, com remunerações e assessoria, o custo operacional de uma forma geral, incluídas as remunerações, não tem nada a ver com o número de vereadores, né? Você pode ter 21 vereadores e reduzir, inclusive, o custo da Câmara, sobrando recursos para investimentos, né, como o que a gente precisa de uma sede adequada da Câmara. Qual que é a sua posição? Como que você encara isso? Como que a gente pode desmistificar essa questão para a população? Olha, justamente é fazendo o nosso trabalho, né? Comunicando a população do nosso trabalho. O que a gente faz? Desmistificar toda aquela questão de o vereador como é que fica mamando na teta. Isso. É o cara que... Não, na verdade, não, gente. São pais de família, são pessoas responsáveis. São mães de família. Então, assim, pais, mães de família. São pessoas que resolveram não constituir família. Não família. Exatamente. Ou não mães. Ou não, mas, assim, são pessoas, né, que têm sua história dentro da cidade de Foz do Iguaçu e que, por esse motivo, né, elas foram escolhidas.
a estar lá. Porém, existe uma desestruturação de tudo isso, né? Toda essa maldade que eu quero e vou conseguir, né, de arrancar daquela Câmara de Vereadores, para que os vereadores possam ser vistos como pessoas que querem fazer um trabalho e que estão fazendo um trabalho. Então, a partir daí, a informação chega da forma adequada. A partir daí, as pessoas começam a olhar a notícia, olhar a informação e dizer, opa, pera lá, né? A Câmara não é aquilo que se fala. Né? A Câmara tem um papel fundamental. Então, isso é fundamental hoje, Joel. A gente mostrar para a população que a Câmara realmente faz a diferença. Realmente, ter um vereador é ter alguém que faz a diferença e que, se tiver mais, é melhor. Então, assim, isso a gente precisa mostrar, né? Através da comunicação da Câmara de Vereadores, através de mostrar quais são os projetos, o que tem sido debatido, o que ele tem cobrado do Executivo, o que ele tem mostrado, o que junto com o Executivo eles têm construído. Então, isso precisa ser mostrado. O que tem sido mostrado hoje é as pautas polêmicas. Os vereadores votaram para o aumento do imposto. Mas em nenhum momento algum coloca assim, foi necessário uma votação de aumento de imposto para garantir o recurso da educação. Porque senão a educação ia ficar sem recurso para pagar os professores, para compra de material para as crianças, para alimentação das crianças, senão vai faltar vacinas, não vai faltar atendente. Em nenhum momento a informação chega dessa forma. Chega, olha, temos 8 carrascos que votaram contra a população. Não, nós estamos garantindo o serviço da população. Contra, de repente, é quem... Eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, eu acho que a informação ela tem que ser dada por completo. E muitas vezes alguém usa dessa artimanha para bater, né? E outros simplesmente... É a imprensa marrom. Simplesmente ela vai multiplicando e vai passando nas redes sociais, e é essa informação que chega na periferia, que chega na comunidade. É o mesmo que acontece conosco, com os servidores públicos. Sou servidora pública federal na Unila, né? Certo. E a gente escuta muito que o servidor é um gasto, né? Que isso e aquilo. Aí você faz o quê? Você começa a sair menos concurso. Aí você prejudica quem recebe o serviço público. E aí você pensa... A única coisa que está mostrando é que você é como se responsabilizasse os sujeitos ali envolvidos. Então, você primeiro acaba com a imagem, né? Exatamente. Então, eu vou acabar com a imagem do servidor público para dizer que ele não é necessário. Mas e aí, onde é que é o serviço público? Fica. 100 pessoas. Quem faz o serviço público? Daí, quando você vai lá no UPA, daí não tem ninguém. Aí você vai na creche, daí não tem quem vai fazer a comida, quem vai cuidar, né? Não tem. Mas aí é muito caro, o servidor público é muito caro. Então, é a mesma coisa que acontece com política, eu acredito. Sim. Você vai criando uma ideia de que político não tem serventia também, entende? Eu poderia fazer tudo diferente. Mas é igual o Joel sempre comenta. Só que a participação, na hora de discutir isso, onde que está o povo? É importante a participação do povo. Então, por isso a gente tá levando essa situação aí para a gente se aproximar do povo. Eu acho que esse diálogo precisa ter, né? Nós começamos agora uma ferramenta, vai ter uma outra ferramenta que eu já pedi pro meu diretor de comunicação, que é a ferramenta da conversa, da Câmara com o povo. Abrir uma conversa direta, né? Pode perguntar o que for, a dúvida que for, né? Para que a gente possa também levar essa pessoa a ter um entendimento, porque às vezes ela tem um entendimento equivocado a respeito da Câmara de Vereadores, e onde a gente pode esclarecer muitas coisas. Então, esse diálogo precisa ter. E quer queira, quer não, hoje a internet, hoje as redes sociais é a principal ferramenta de comunicação, é a principal, né? E nós vamos investir bastante em cima disso, né? Para que a gente possa ter essa proximidade. Então, além da ferramenta, nós vamos se aproximar do povo, né? Através da Câmara itinerante, né? E também algumas outras discussões. Essa discussão, opa, fugiu aqui. Debate. Não, debate não. Essa sessão ordinária, desculpa, é emoção de estar aqui hoje. Essa sessão... Pode ser Covid também, Covid também fazer. Verdade. Essa sessão ordinária, além da sessão ordinária,
por que não levar as audiências públicas também? Era outro que eu ia te perguntar. O que são as audiências públicas? Audiências públicas, por exemplo, é um debate de extrema importância da população. Por exemplo, vamos lá, audiência pública para... Das mulheres. Eu já fui lá sobre a... Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Tá, violência contra a mulher. Então, assim, para a gente levar tanto os especialistas quanto as forças de segurança que também atuam e, de repente, até a própria população para entender como que funciona o processo. Então, assim, para chegar num denominador, para criar-se uma política pública para aquilo. Então, a audiência pública ela vai ampliar o debate sobre o tema para fazer com que o município, às vezes é o município, às vezes é o estado, às vezes é a federação, né, que tome alguma atitude em cima daquilo. Em cima daquela necessidade. Então, a gente vai escutar os equipamentos, por exemplo, de segurança, no caso dessa audiência. Vamos fazer a audiência da violência contra a mulher. Então, a gente vai escutar a delegacia, vai escutar a Iraci, da Maria da Penha. Então, vai escutar os equipamentos de segurança. Fazer o levantamento. Para ver o que está... Isso, exato, desculpa. Fazer o levantamento do que está acontecendo. Eles vão ter os dados. Olha, a violência pública acontece por causa da bebida, por causa da droga, por causa da convivência. Então, vai se criar uma política pública chegando num denominador, olha, a gente precisa aumentar as campanhas, a gente precisa ter proteção, criar um dispositivo para a mulher, se acaso a mulher... eu lembro que dali, dessa audiência, saiu, por exemplo, a coordenadoria dentro da Guarda Municipal, exatamente, por exemplo, né? Para poder dar uma atenção melhorada para essa situação. Então, a audiência é muito importante. É muito importante. É importante, principalmente, a participação da população. Nós temos uma audiência pública marcada, salvo engano, no dia 27, o dia 28 agora de fevereiro, para debater a questão dos deficientes, né? Tanto os autistas, todos os deficientes da cidade. Para quê? Para criar algo, de repente, uma política pública. Hoje, o grande problema nosso na cidade são, assim, não um problema, não que são um problema. A grande discussão na nossa cidade hoje é uma forma do atendimento aos autistas, gente. Uhum. Se aumentou, assim, relevantemente o número. Não é que se aumentou, na verdade, sempre existiu. Identificou, né, os autistas. Estudos se avançarem, né? Exatamente. Porém, as políticas públicas para eles hoje diminuiu bastante. Diminuiu bastante, então, assim, precisa ser criado. Né? Então, precisa ser debatido, justamente essa audiência pública, para que a gente Então, os familiares, os autistas, precisam estar presentes nessas audiências públicas. Exatamente. Que são eles que vão trazer porque tem espaço, as demandas. Porque vai ter o espaço do microfone aberto à população, tem esse momento, né? Então, é se dá 2 minutos, 3 minutos, para ela falar da situação, do problema, da experiência que teve. E o que prepara essas audiências? Por exemplo, os que solicitam, na verdade. Por exemplo, hoje, nós vereadores, né, solicitamos a audiência pública. Por exemplo, eu solicitei a audiência pública da Guarda Municipal, porque há 28 anos a Guarda Municipal não tinha um plano de carreira. Então, eu solicitei para ouvir a Guarda Municipal, não é para... Então, assim, a Guarda Municipal foi lá, falou das suas demandas, das necessidades, das suas enfermidades, daquilo que estava acontecendo, e aí iniciou uma discussão com o Executivo, onde a gente chegou num consenso e hoje tem uma lei, né, que eles têm um plano de carreira aprovado através dessa audiência pública que a gente fez. Vereador, a gente está chegando aí no nosso... limite, né? Acabando, tava bom, né? Eu ia pegar minha lista agora. Mas sabe que a gente sempre tem um procedimento, um dispositivo importante para avaliar se a entrevista foi boa ou não. Uhum. E é bem fácil de identificar. Depende da coruja, se ela pisca ou não. Opa! Olha lá, ó. Opa! Ela demorou, viu? Ela pensou um pouco. Maldade. Mas não parou de piscar daí, ó. Agora não para mais. Ó. A gente queria agradecer demais a sua participação no nosso podcast aqui, Arandu. Acho que foi muito bom esse bate-papo, para conhecer um pouquinho mais o presidente da Câmara, a história, né, como a Regiane falou, de quem é o presidente da Câmara. E, enfim, dentro dessa contribuição também para o que a população pode esperar aí no futuro. Muito obrigado, de verdade, vereador. João, e tem alguns temas pontuais, né, que obviamente a gente poderia dedicar mais do que 1 hora, mas vamos... Não tem dúvida.
tirar uma hora, de repente, algumas questões bem pontuais aí sobre a políticas da nossa cidade de uma forma geral, mas daí fazer uma conversa direcionada e vamos contar aí com a sua, Pode contar com a sua disponibilidade, vamos ficar no pé da lana, porque o Mafra esteve aqui na última semana e aí terminou a nossa hora e falou assim, mas tem tanta coisa para falar, calma, aí a gente organiza melhor e aborda um tema só. E tem né? outro tema importante também, João, tu não sabe, mas eu já estou sabendo. O vereador é um exímio pizzaiolo. Opa! Faz pizzas maravilhosas. Tô sabendo. Já Vamos fazer um diferente. Algo E diferente de tudo, viu? É pizza na grelha, não é pizza. Nossa! João, eu também desejo para você uma boa gestão aí na frente da presidência. E espero que volte e a gente continue conversando aí. Eu tenho umas ideias aí de como também conversar com você depois. Mas eu acho que a gente pode até trazer pessoas da comunidade. A nossa ideia sempre foi, desde o início, trazer pessoas da comunidade. Talvez você seja a pessoa que pode nos apontar essas pessoas que estão aí nas comunidades gostariam de fazer essas perguntas que a gente acaba fazendo aqui, de coisas que a gente parece simples na nossa cabeça, que já está acostumado, mas não é, né? Então, assim, estão para a gente conhecer mais, saber fazer essas perguntas simples, mas importantes. Legal. Eu que quero agradecer, gente, essa oportunidade. Nós estamos aí, não é por acaso, eu tenho essa convicção. Muitas vezes as pessoas falam, foi sorte, não. Tudo é construção, né? A vida da gente é uma construção. E eu quero poder contar com vocês lá. Na Câmara é do povo, eu não tenho todo o conhecimento, porém eu tenho toda a vontade de parar, escutar e a gente debater aquilo que vocês têm de demanda, não só vocês aqui, porém toda a população. Então, esse é o João mesmo, tá? Eu não tenho ninguém aqui revestido de João Morales. Esse é o João, né, que começou lá atrás, em 94, né, atuando na comunidade e está aqui até hoje, tá certo, mais maduro, com mais conhecimento, porém com o mesmo desejo de fazer uma transformação na sociedade a partir dos nossos atos, a partir de mim. Então, assim, que a gente possa levar isso adiante e fazer a melhor Foz do Iguaçu, porque esse é o meu sonho. Quando eu tive 17 anos, eu saí de Foz pela primeira vez, fui para Curitiba. Chegando em Curitiba, eu falei, por que Foz do Iguaçu não é assim, limpo? Por que Foz do Iguaçu não é assim, com um jardim botânico bonito desse? Por que Foz do Iguaçu não é assim, um transporte coletivo de qualidade? Por que Foz do Iguaçu não é assim? Então, nós podemos contribuir, né? Eu acredito que recurso a gente tem, desejo a gente tem, pessoas que entendem a gente só precisa pensar unicamente no bem de Foz do Iguaçu. Não no bem pessoal, mas no bem coletivo. Voltou para fazer a diferença. Exatamente. Então, esse é o João Morales. Obrigado mais uma vez. Gente, se deixar eu falando aqui, vamos chegar falando até amanhã. Vai até amanhã. E para você não esquecer do compromisso, a caneca é tua, tá? Todo convidado leva a caneca. Obrigado, obrigado. Presidente, obrigado mais uma vez. E a gente vai finalizando, então, até a próxima edição do Arandu. Valeu. Valeu.